Olá a todos, a todas, que bom estar aqui novamente com vocês. Hoje, nós que somos da área de gestão e negócios, estamos aqui com uma convidada maravilhosa, a professora Daniele Fialho. Professora, seja muito bem-vinda, obrigada por participar e aceitar o convite de mais uma live conosco para trazer um tema fantástico aqui para todos os nossos alunos. Boa noite, professora Elaine. O prazer é meu de estarmos aqui conversando mais uma vez com os nossos alunos. É sempre enriquecedor esse momento. Quando eu fiz o convite à professora Daniele, eu falei, professora, com a sua profissão de ser consultora, nós precisamos trazer uma pauta importante para os nossos alunos que buscam no caminho profissional o ser consultor. Então, professora Dani, eu trago para uma reflexão e aqui a pauta de hoje. Como se dá ou como precisa ser feito um plano de trabalho para quem deseja atuar na área da consultoria? Plano de trabalho dentro da área da consultoria envolve você conhecer o cenário do seu cliente. Primeira coisa que você tem que ter certeza, qual o objetivo da consultoria que você está assumindo. Frente a isso, você precisa desenvolver o diagnóstico situacional daquela instituição. Com o diagnóstico situacional, você consegue permear ações para desenvolver o seu plano de trabalho. O plano de trabalho nada mais é do que o detalhamento das ações, levando em consideração um cronograma e as pessoas que estarão envolvidas dentro desse processo para que as metas e objetivos sejam alcançados ao final. Quando você investe tempo conhecendo a realidade do seu cliente, fazendo um plano de trabalho embasado e sólido, você tem a garantia da entrega do seu resultado final. Agora, quando você não investe tempo em realizar o plano de trabalho, no meio do caminho você tem que refazer esse plano de trabalho, o que gera um gasto, um dispêndio de energia, um reprocesso e uma não entrega de qualidade para o seu cliente. O plano de trabalho vai ser o seu norteador. É ali que vai estar descrito tudo o que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos e as suas metas de entrega dentro do que foi acordado e combinado com o seu cliente. E professora Daniele, maravilhoso! E poderia trazer para nós, para os nossos alunos, nossas alunas, um pouco mais detalhado o que teria dentro desse plano de trabalho? Então, você mesmo comentou, precisamos ter um objetivo geral, precisamos entender e precisamos trazer um resultado. Mas nesse meio aqui, o que nós poderíamos deixar como dica para os nossos alunos, nossas alunas, até para que eles utilizem isso no dia a dia dos seus estudos e possam realmente fazer aí essa conexão da teoria com a prática? Quando você está desenvolvendo um plano de trabalho, ele é pautado primeiramente em você escrever o objetivo. Para cada objetivo, é sempre importante que você tenha as metas e os indicadores que você deseja alcançar. Para escrever o objetivo, há necessidade de você construí-lo com referência, ele sendo execuível e ele sendo possível, porque de que adianta você mensurar um objetivo que ele é inatingível? A partir do momento que você desenha um objetivo que seja possível, você consegue ter metas e indicadores que você consiga alcançar ao final. Dependendo do modelo de consultoria, o plano de trabalho tem que ser entregue única e exclusivamente de forma unilateral, ou seja, você, enquanto consultor, descreve o plano de trabalho e entrega para o seu cliente. Dependendo da consultoria, você pode fazer esse plano de trabalho em conjunto com o seu cliente, principalmente se houver dentro da consultoria a participação da equipe, da empresa ou da instituição que você está prestando esse serviço. Entendo isso como um plano de trabalho que fica robusto. Porque a partir do momento que você faz essa primeira reunião, segunda reunião e durante todo o processo, estar próximo dos diretores, dos gestores, entender a cultura organizacional, entender qual é a visão, onde que essa empresa deseja chegar, fazer com que nesse período de consultoria
haja a possibilidade de que caminhos possam ser traçados de formas diferentes. Então, às vezes, com o resultado da consultoria, a partir de uma coleta de dados, com os diretores, com a alta direção ou com os gestores, te traz algum resultado inicial, isso te mostra que muitas vezes o que você, como consultora, leu nos documentos, o que você coletou de dados possa ter algum viés, e aí começa toda a parte mais prática do processo, né, Dani? Com certeza. E importante, professora Elaine, dentro disso que você trouxe, o plano de ação, ele precisa ser acompanhado. Você não vai ser um plano de trabalho estanque. Ele vai acompanhando o processo e você vai reformulando e adequando dentro de como vai caminhando a consultoria. E esses retornos e feedbacks fazem parte do processo de monitoramento e acompanhamento. E durante o processo, quando há essa interferência de, olha, o que nós temos aqui em relatórios, o que nós coletamos de dados, porque a consultoria ela não se restringe apenas em dados de relatórios, em coleta de dados, mas muitas vezes em pesquisas externas. E tudo isso mostra um direcionamento ou um redirecionamento através desse objetivo. Você teve já essa prática de a consultoria, a empresa te contratou para a consultoria para você diagnosticar e trazer resultados ou informações pautadas num determinado objetivo. E você teve que dar um passo atrás com a empresa, dizer, olha, vocês estão me pedindo isso, mas primeiramente nós precisamos, existe isso, é muito raro ou não? Muito pelo contrário, é muito comum. Muitas empresas procuram a consultoria, por exemplo, pedindo uma revisão de organograma, como se você conseguisse chegar na empresa Sim. e só revisitar o organograma. Quando eles pedem um olhar do organograma, você já tem que automaticamente dizer para o cliente, olha, para mudar o organograma, primeiro você precisa ter detalhado quais são as funções, os cargos e a atribuição. Dentro disso, você tem que entender a cultura institucional, o objetivo da instituição, as metas para você redesenhar o organograma. Então, na maioria das vezes, você tem que demonstrar ao cliente o que você precisa de dados, informações, análise e conhecimento interno e externo para fazer a entrega que o cliente precisa. O cuidado que a gente tem que ter é sempre no momento em que a gente for fechar a parceria com o cliente, de deixar muito claro tudo que a gente vai precisar e tudo que a gente vai entregar. E agora que você trouxe esse contexto, traz para os nossos alunos, nossas alunas, a questão de prazo. Porque quando se contrata uma consultoria, inicialmente, preciso que você me traga questões a respeito desse meu problema. Precisamos alcançar esse objetivo e eu tenho este problema. E tudo isso, às vezes, o nosso cliente pensa ou imagina que em 3 meses está resolvido, porque era simplesmente uma análise de cronograma. Uhum. E há ajustes de prazos porque o que era, de repente, uma análise que o cliente imagina de curto prazo, pode se estender para médio e longo prazo, não pode, professor? Você, como consultor, tem que ter esta visão e esta percepção de adequar desde o início o cronograma do seu plano de trabalho e de apresentar para o cliente. Por mais que o cliente está dizendo que ele quer um retorno em 3 meses, ou em 6 meses, ou em 1 ano, você é o especialista naquele assunto e naquela entrega. E você que tem que posicionar o cliente se aquele time está correto ou não. Nossa, professora Daniele, que dicas fantásticas para um plano de trabalho. Você que deseja ser consultor ou você que já é. Porque não há necessidade, né, professora Daniele, de muitas vezes aguardar a finalização do curso para você iniciar. Os nossos projetos integradores já dão muitas dicas para os nossos alunos para que eles possam iniciar no processo de consultoria. Então, professora Daniele, eu quero te agradecer por estar aqui conosco hoje, trazer essas perspectivas de um plano de trabalho
da profissão da consultoria para os nossos alunos, para as nossas alunas. Eu preciso agradecer mais uma vez o convite por você dividir todo esse seu conhecimento com todos nós. Imagina, professora Elaine, como eu disse, para mim é um prazer estar aqui com os nossos alunos e espero ter contribuído para o processo de formação profissional de vocês. Até um próximo momento. Até, gente. Obrigada. Tchau, tchau.